Colega dentista, seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui para que a gente possa falar hoje sobre a importância da sua funcionária, da sua secretária, que pode te ajudar a elevar muito o seu faturamento, no mínimo 30% a mais com essas técnicas e metodologia que a gente vai compartilhar aqui com você. Então, papel e caneta na mão, que hoje nós vamos te passar algumas informações extremamente importantes para que você possa entender a importância e a funcionalidade de ter uma secretária de alta performance. Como é que você pode fazer um treinamento para que ela te dê um resultado cada vez maior, para que esse resultado possa refletir no aumento do seu faturamento. Então, é isso que nós vamos falar no passo a passo hoje nessa nossa live, especificamente direcionado para o treinamento da sua secretária, para que ela possa se transformar numa secretária, numa recepcionista de alta performance. Eu quero começar falando que alguns colegas falam comigo e muitos deles têm um pensamento, na minha opinião, um pouco pequeno, que falam o seguinte: eu prefiro trabalhar sozinho do que fazer o pagamento para uma funcionária com os encargos trabalhistas e tudo mais. E eu falo para essas pessoas, para esses nossos colegas o seguinte: você não está economizando um salário mínimo, um piso salarial, você não está economizando os encargos trabalhistas, você está deixando de ganhar 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais a mais. Você pode, inclusive, deixar de dobrar o seu faturamento nessa ilusão de estar fazendo uma economia. E eu te garanto que o investimento numa secretária é o melhor investimento do mundo, porque pode te trazer uma organização maravilhosa no teu consultório, na tua clínica odontológica, pode aumentar muito quando você tem uma secretária eficiente, uma secretária de alta performance, e você treina essa secretária dizendo o que você precisa no seu consultório odontológico, do que você, qual a função clara que ela tem no seu consultório odontológico. Essa funcionária, essa secretária pode inclusive aumentar em muito o seu faturamento, em 30%, em 50%, chega até a dobrar o seu faturamento no seu consultório odontológico. Então, entenda que você ter uma secretária no seu consultório odontológico não é custo, não é gasto, é um investimento e um dos melhores investimentos que um dentista pode fazer no seu consultório, na sua clínica odontológica, é você ter uma secretária eficiente. Agora, essa eficiência dela, obviamente que vem do talento que ela tem, mas esse talento ele pode ser ampliado e essa eficiência pode ser ampliado através de um treinamento que você pode fazer. Aqui nós vamos te dar algumas dicas, algumas orientações, algumas técnicas e metodologia que você pode começar a aplicar agora aí no seu consultório odontológico, na sua clínica odontológica. Você precisa organizar o passo a passo do que a sua funcionária vai fazer. Primeiro você precisa ter, vamos imaginar dois cenários. Eu quero imaginar dois cenários. Primeiro cenário é que você está começando agora a admitir uma funcionária nova para que desempenhe a função de secretária e de recepcionista no seu consultório odontológico. O segundo cenário, que na sequência a gente vai fazer, é que você já tenha uma secretária e a partir de agora começa a aplicar essa metodologia que nós vamos passar aqui. Você vai ter uma reunião com ela e vai dizer: olha, a partir de agora nós vamos usar uma metodologia que vai ser excelente para todos nós, para o consultório e muito mais também para você. Então vamos começar falando do primeiro cenário. Imagina que você está fazendo uma seleção da tua funcionária para que ela comece a trabalhar no seu consultório odontológico. Nesse momento, é importante que você faça essa seleção com uma frieza, com a razão que é necessária para que você possa selecionar a tua melhor secretária. Primeiro você precisa avaliar, obviamente, o currículo. Não necessariamente que você vai analisar nesse currículo se ela já atendeu, já trabalhou ou não em outra clínica odontológica, porque deixa eu te falar, muitas pessoas se enganam com essa análise, pensando que isso
pode ser um extremamente positivo e, na minha opinião, a grande maioria das vezes pode ser extremamente negativo. Por quê? Porque ela traz uma carga de vícios desse outro consultório que às vezes não bate com a filosofia da sua clínica odontológica. Então é muito melhor que você construa uma funcionária com os seus talentos e a sua capacidade a partir do zero. Mas isso vai fazer com que você pague um preço do seu treinamento. Mas se você tiver um treinamento exato, como essa metodologia que a gente vai falar aqui, você pode ter certeza que os teus resultados vão acontecer de uma forma muito bacana e muito rápido também, tá? Então, a primeira análise é a análise de currículo. O segundo análise é uma entrevista que você vai fazer com essa sua possível funcionária, secretária, perguntando para ela o que ela deseja nos próximos anos da vida dela, qual a análise dela, qual a opinião dela sobre o trabalho de equipe. Você vai perguntar para ela também como ela se vê, qual é o ponto positivo e o negativo dela. Essa pergunta é muito importante porque é uma autoanálise da pessoa, tá? Então, se a pessoa tiver um bom equilíbrio emocional, ela vai dizer o ponto positivo e o ponto que ela acha que pode melhorar nela. Então, porque é importante que você selecione uma pessoa que vai atender na recepção do seu consultório que goste de pessoas, que goste de conversar, seja uma pessoa extrovertida, seja uma pessoa simpática e, sobretudo, seja uma pessoa proativa, que tenha atitude e que não dependa de você absolutamente tudo para tomar algumas decisões. Claro, desde que você libere algumas decisões para que ela possa tomar na recepção, o que eu recomendo. Que você dê uma certa liberdade para a sua funcionária. Mas isso é através de um treinamento que a gente vai falar mais adiante. Então, se você está selecionando, você vai analisar o currículo e vai fazer uma entrevista com algumas perguntas específicas para saber se ela tem um talento para desempenhar aquela função de secretária. Se ela é extrovertida, se ela gosta de comunicação, se ela gosta de se comunicar, se ela gosta de se relacionar com as pessoas, se ela tem um equilíbrio emocional para lidar com situações adversas. Porque você sabe, no nosso consultório não chega só os pacientes bacanas, gente boa, também chegam os pacientes complicados, chegam os pacientes xaropes, né? Que às vezes a gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar. E a nossa secretária de alta performance, ela precisa ter esse equilíbrio para que possa desempenhar cada vez melhor essa função. Deixa eu só colocar aqui, para quem está chegando aqui, o título da nossa aula de hoje. Secretária de alta performance. Então é isso que nós estamos falando hoje aqui. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Bom ter você aqui, meu amigo. Bom, então, uma vez selecionado a tua secretária, você precisa se preocupar em fazer o treinamento dessa secretária. De nada adianta você fazer uma boa seleção, análise curricular maravilhoso dessa tua secretária, você ter uma entrevista fantástica com ela, ela correspondeu todas as perguntas que você desejava fazer de uma forma positiva, mas se ela não tiver o treinamento, acredite, se ela não for muito bem treinada por você, talvez aquele talento que ela tenha te mostrado na entrevista seja totalmente desperdiçado se não tiver um bom treinamento e um bom direcionamento, tá? Então, no segundo ponto, no segundo cenário, onde você já tem uma secretária, já está trabalhando com uma secretária, mas o desempenho dela não está como você desejava, não está tão de alta performance como você quer. Então, nesse momento, é importante dar uma parada, conversar com essa funcionária, se você deseja continuar com ela, e falar que a partir daquele momento ela vai passar por um treinamento, a equipe toda vai passar por um treinamento, e ela também,
passar por um treinamento para que a gente possa ter um melhor resultado na clínica odontológica, no seu consultório odontológico. Então, feito isso, e aí você vai começar a relacionar o que é de mais interessante. Primeiro ponto é falar para ela da importância do marketing pessoal. Ela precisa se preocupar com a apresentação dela na recepção do seu consultório odontológico. Uma roupa discreta, se você aplica uniforme no seu consultório, parabéns por isso, você já se diferencia muito. O que eu recomendo, um uniforme discreto, para que ela fique extremamente elegante, um cabelo preso, se for possível, uma maquiagem suave, uma maquiagem leve e, sobretudo, o melhor de tudo, o sorrisão no rosto, a simpatia esbanjando, exalando na recepção do seu consultório odontológico. Isso faz um diferencial de um ambiente maravilhoso. A sua secretária vai ser lembrada por essa simpatia dela. Então, é falar para ela da importância do marketing pessoal, dentro e fora do seu consultório odontológico, porque fora do seu consultório também, ela vai ser identificada como recepcionista do consultório do doutor fulano de tal, da doutora fulana de tal. Então é importante falar sobre postura, sobre comportamento, sobre o marketing pessoal como um todo, inclusive posturas nas redes sociais. Olha, a gente vive numa sociedade, a gente é analisado e julgado a todos os momentos. Então isso também passa por um crivo de avaliação dos nossos pacientes que frequentam o seu consultório e a sua clínica odontológica. Então, a simpatia e a cordialidade que ela esbanja, além do cuidado da sua apresentação pessoal, é muito importante. É muito importante. Quando o paciente chegar, que ela vai receber esse paciente até a porta. Bom dia, boa tarde, tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa clínica odontológica. Nós estamos muito felizes com a senhora aqui. Como eu posso ajudar? E aí perguntar se aquele paciente é a primeira vez que está ali. Isso é muito importante para que o paciente se sinta valorizado naquele momento. O paciente precisa chegar no seu consultório e a receptividade da sua secretária ser de tal maneira que ele se sinta destacado, que ele se sinta importante naquele momento. Chegando no consultório, bom dia, boa tarde, o senhor, como é que eu posso ajudar o senhor? É a primeira vez que o senhor está nos visitando? E se ele já for paciente que fez um tratamento há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e aí você vai saber como é que você vai poder ajudar esse seu paciente e fazer com que ele se sinta cada vez melhor, cada vez mais à vontade no seu consultório odontológico. Então, a receptividade, ela é fundamental para que ele se sinta mais importante, para que ele se sinta querido e bem-vindo naquele ambiente, tá? Segundo ponto que você precisa falar para ela, que é fundamental que ela tenha uma organização de ambiente. Eu não sei se você já foi em algum consultório médico ou de algum colega dentista e a mesa da recepcionista é um pandemônio de desorganização. Naquele momento você visualiza ali e não sabe como é que ela se encontra naquele ambiente. Não é verdade? Responda aí para mim. Então, é terrível. Olha, a imagem é muito importante de qual a concepção que aquele paciente vai fazer de você, como profissional, como pessoa. Então, organizar o seu ambiente, ter o lugar para absolutamente tudo, ter o lugar do grampeador, do clipe, ter o lugar da tesoura, da caneta, de tudo que você utiliza na recepção. De tudo que a sua secretária utiliza precisa estar organizado, tá? Então isso é fundamental. Um outro ponto que você precisa fazer, e não menos importante, é você ter que a tua secretária, claro, que você treine ela para que ela possa ter um planejamento. Esse planejamento ela pode ser
mensal e ela pode subdividir esse planejamento em planejamento quinzenal, planejamento semanal, perdão. Então ele pode ser repetido, só para organizar a ideia aqui. O planejamento precisa ser mensal, só que você pode subdividir ele em planejamento quinzenal, planejamento semanal e planejamento diário. Como é que é isso, João? Ela coloca numa folha de papel qual é o planejamento dela daquele mês, tá? De resgatar alguns pacientes, de conduzir outros pacientes, ligar para determinados pacientes. Então ela faz o planejamento. Só que aquele planejamento do mês ela subdivide em tarefas quinzenais. E essas tarefas quinzenais, por sua vez, são subdivididas em semanas, nas quatro semanas. E essas semanas, por sua vez, será dividido de segunda a sexta ou de segunda a sábado, de acordo com como funcionar o seu consultório e a sua clínica odontológica. E isso fica extremamente mais fácil na execução de todas as tarefas que ela precisa fazer. Por isso que é importante o planejamento para que ela, primeiro, não se perca do que precisa realmente fazer. Segundo, não esqueça de executar absolutamente nada. Terceiro, veja o resultado do planejamento dela. Isso é muito satisfatório. Isso é fundamental. Se a sua secretária ainda não faz esse tipo de planejamento, experimenta treiná-la para que ela possa fazer a partir de agora. Faz um planejamento mensal, daqui para o final do último dia desse mês. E nesse tempo você vai dividir em 15 dias, ou em uma semana, ou diariamente, para que ela possa executar. E você vai ver que o resultado, a proatividade, a produtividade dela vai subir de uma forma absurda. Principalmente quando ela tem esse hábito do planejamento diário. Por quê? Porque quando ela tem esse hábito do planejamento diário, ela vai saber o que ela vai executar naquele dia. Para quem que ela vai ligar naquele dia? Qual é a organização interna que ela vai fazer naquele dia? E aí, quando ela faz essa listagem do planejamento diário e durante o dia, na sua execução, ela vai somente ticando lá, vai destacando o que foi feito, a produtividade dela vai subir bastante. Consequentemente, o resultado no seu consultório vai ser maior. Sabe por quê? Porque ela vai ligar para os pacientes, não vai esquecer de nenhum paciente porque está relacionado no planejamento dela. Vai fazer com que os teus pacientes se sintam cada vez mais acolhidos, principalmente quando ela faz o relacionamento diário, as ligações diárias para o seu paciente, né? Então isso é muito importante no planejamento. Um outro ponto que você vai destacar para que a sua secretária possa fazer com eficiência é a organização da agenda. Deixa eu explicar para você por que é importante essa organização da agenda. Vamos imaginar que no seu consultório, na sua clínica odontológica, além de você, trabalhe outra pessoa. Você tem 2 cadeiras. Vamos imaginar esse cenário. Você tem 2 cadeiras. Então é importante que ela organize a agenda para que tanto você e o seu colega que está trabalhando na cadeira 2 tenham um espaço suficiente e agradável para que possa atender o seu paciente com a qualidade que o seu paciente precisa. E não atropele a agenda, né? A gente sabe que tem um número de faltas, tal, mas não é por isso que você vai sobrecarregar e fazer com que o teu paciente espere na recepção. Priorize sempre o conforto do seu paciente. Faça com que ele se sinta acolhido. Não esqueça disso. Lembre que a nossa meta aqui, a nossa meta nessas nossas aulas, no nosso bate-papo, é fazer com que o seu paciente se sinta especial. E ele se sentir especial é você dar uma atenção especial para ele. Para você fazer com que ele se sinta diferenciado no seu consultório, na sua clínica odontológica. Então, essa organização da agenda, ela é fundamental. Quando o paciente liga para o consultório odontológico, ou então tenta fazer a marcação através do WhatsApp, a resposta da tua secretária, ela precisa ser extremamente rápida e eficiente.
O paciente ele não quer mandar uma mensagem no WhatsApp e ser respondido 1 hora, 2 horas, 3 horas depois. A resposta precisa ser imediata. Senão ele desiste até de ser seu paciente. Essa é a verdade. Então essa resposta, ela precisa ser rápida, tanto quanto a resposta rápida. Hoje a gente vive num mundo digital, num mundo numa velocidade muito grande. As pessoas, elas têm uma urgência absolutamente para tudo. Você repara no dia a dia das pessoas, as pessoas vivem correndo sempre para absolutamente tudo. E as redes sociais veio justamente para concretizar isso. Né? Se uma pessoa te manda uma mensagem nas redes sociais, via WhatsApp ou no direct no seu Instagram, olha, ela quer a resposta naquele momento que ela mandou a mensagem. E isso a tua secretária precisa estar antenada para isso. Tá? E não tem aquela desculpa, eu tenho muitas coisas para fazer. Beleza, tem muitas coisas para fazer e precisa fazer todas com uma eficiência muito grande, mas precisa priorizar. O atendimento ao cliente, ele é prioridade. É prioridade do que qualquer planilha que você possa e precise fazer na sua recepção, no seu consultório odontológico. É prioridade do que qualquer coisa organizacional que você precisa fazer internamente na recepção, no consultório odontológico. O atendimento ao cliente, ele é fundamental. É ele que é o seu patrão. É ele que faz o pagamento que é pago à sua funcionária e todos as outras obrigações que você tem no seu consultório, na sua clínica odontológica. Então, é fundamental que ele tenha toda a atenção do mundo nesse momento da resposta que ele mande através das redes sociais, através de WhatsApp. Quanto mais ágil você der a resposta para ele, mais satisfeito ele ficará do outro lado, tá? E melhor será a visão que ele vai ter do outro lado. Porque do outro lado ele não tá nem aí, ele não imagina que você tá sozinha na recepção, que a tua secretária tá sozinha na recepção e que tem um paciente na frente dela para atender, tem um outro telefone que tá tocando, você tá pedindo alguma ajuda dela lá no ambulatório. O paciente não está nem aí, não quer nem saber com isso. Então ela precisa ter uma proatividade tal que ela desenvolva essa resposta eficiente para o teu paciente e o teu paciente saiba que foi atendido de uma forma extremamente diferencial. Então, a rapidez na resposta, a rapidez que o digital exige da resposta em todos os canais, no direct, no WhatsApp, nos comentários do Facebook ou do Instagram, no comentário do YouTube, enfim, em todos os canais que você utiliza das redes sociais, você precisa ter atenção da rapidez. Um outro ponto que você precisa treinar a tua secretária para que ela te entregue esse resultado que eu vou falar agora. Fundamental para que você tenha sucesso no seu consultório odontológico, que você tenha os índices, os indicadores de resultados de como está o seu consultório odontológico. As métricas que você precisa analisar todos os meses para que você possa tomar decisões que vai te ajudar a ampliar ou cortar alguma coisa que seja necessário no seu consultório, numa visão de gestor, numa visão de administrador e de gestão no seu consultório odontológico. E para isso, você precisa contar com a ajuda e a colaboração da tua secretária para que ela possa entregar para você um relatório mensal. Esse relatório mensal, ele precisa ter uma única folha. Uma única folha. Um consultório, uma clínica, uma empresa eficiente, ela precisa ser administrada com um resumo de uma única folha de dados importantes para que você possa olhar, visualizar e ver qual foi o teu faturamento do mês, qual foi o teu gasto do mês, a entrada e a saída do mês, qual foi o teu lucro líquido, qual foi o teu prolabore que você tirou, qual foi o pagamento de dentistas que você tem no seu consultório odontológico,
quanto você gastou de dental, qual foi o seu consumo de energia, quanto você investiu nas redes sociais, no Facebook Ads, no Google Ads, qual foi o teu custo com a equipe, com funcionários, os encargos trabalhistas, enfim. Todas essas informações precisam estar numa folha de papel para que você possa analisar rapidamente e tirar suas conclusões e tomar suas decisões imediatas para que o seu consultório seja cada vez mais eficiente. E esse relatório mensal fica a cargo da sua secretária. Oriente ela, treine os números, os indicadores que você precisa que tenha nesse relatório mensal e ajude ela a executar. Precisa ter a sua orientação. Você tem um conhecimento maior do que ela, porque você já tem seu consultório talvez há alguns anos. E mesmo que você esteja começando, talvez ela não tenha nenhuma familiaridade com a parte odontológica e nem com a parte administrativa. Talvez ela nunca exerceu essa função de secretária, né? E aí você precisa orientar, você precisa dizer o passo a passo. De nada adianta você admitir a melhor funcionária, a melhor secretária do mundo, se você não fizer o treinamento para mostrar para ela os valores e toda a importância que o teu consultório tem para entregar para o seu paciente. Então, se ela não souber os valores do teu consultório, ela não vai engajar com você, com o teu consultório, com os teus pacientes. Então, é importante que você tire um tempo, invista esse tempo em treinamento com a sua secretária. Agora, acredite, quando você investe esse treinamento, o retorno será explosivo, maravilhoso. Acredite nisso. Então, esse relatório mensal precisa ter a sua cara do que você precisa. É uma coisa muito padronizada. O que você precisa que tenha nesse relatório mensal? Você vai falar para ela e ela vai... esse controle que você precisa ter mensal, ela precisa registrar as informações que constam nesse relatório, ela precisa registrar diariamente. Então, para isso, ela vai abrir uma planilha no computador, abrir os arquivos que precisam no computador para que seja registrado diariamente e no final do mês ela só faça a soma e coloque lá no resumo, naquela folha que ela vai te entregar para que você possa fazer a análise. Outro ponto importante. Talvez no seu consultório odontológico, não sei, talvez você tenha uma única funcionária, uma única secretária que desempenhe todos os papéis que é necessário fazer, inclusive o relacionamento com os seus fornecedores, com o protético, com a dental, com outros tipos de laboratórios de ortodontia, não sei se você utiliza, ou seja, qualquer fornecedor, fornecedores de luvas, de material de limpeza, qualquer tipo de fornecedor. E nesse momento, ela precisa dar um show de relacionamento, um show de simpatia, de cordialidade, pelo telefone, quando ligar para esses fornecedores. Sabe por quê? Porque essa simpatia vai gerar para ela alguns benefícios, como benefícios inclusive de descontos. Porque a antipatia, o oposto da simpatia, vai afastar, vai fazer com que a pessoa diga assim, olha, esse produto aqui, ele custa R$200. Não, R$200, não tem desconto, é isso, R$200. Se quiser, leva, se não quiser, não leva. Agora, se você tiver uma simpatia, olha, esse produto custa R$200, e você diz, poxa, mas consegue um desconto pra gente, o pagamento vai ser à vista, olha, eu posso te conceder 3%, 5%. Aí você começa a negociar, talvez você tenha alguma vantagem pela sua simpatia, pela sua cordialidade. Então, é importante que ela entenda que essa simpatia pode trazer grandes benefícios para ela, não somente na vida profissional, mas na vida pessoal também. Então, esse relacionamento com os fornecedores é fundamental, é importantíssimo que ela comece a desenvolver. Conheça as pessoas pelo nome, tá? Isso é importante em qualquer relacionamento.
Chame as pessoas pelo nome. E isso vale para o relacionamento com os fornecedores, para o relacionamento, principalmente o relacionamento com os seus pacientes. É importante que a sua secretária, a sua recepcionista, se dirija aos seus pacientes chamando pelo nome. Sabe por quê? Porque já é comprovado cientificamente que o melhor som e o som mais agradável que o ser humano gosta de ouvir é o seu próprio nome. Isso é resultado de uma pesquisa de psicologia que comprova isso. O melhor som que o ser humano gosta de ouvir é o seu próprio nome. Então, quando você falar, se dirigir ao seu paciente, chame sempre pelo nome, tá? Isso é fundamental. Treine a sua secretária para que ela possa anotar algumas particularidades. Sabe, na recepção do seu consultório, os nossos pacientes, eles conversam bastante, principalmente se a secretária for simpática. E conversam de vários tipos de coisas, não somente de odontologia. Fala da sua vida pessoal, da sua vida familiar, sei lá, a mãe que está doente em alguma situação, e aí orienta a tua secretária a ter o pulo do gato, que é isso que eu vou falar agora, de anotar essas particularidades. Um exemplo, ela falou, a paciente falou que a mãe está doente, está passando por um tratamento tal, e aí pergunta, como é o nome da sua mãe? Dona Marília, vamos imaginar. E aí você anota, a sua secretária anota discretamente, Dona Marília, entre parênteses, está em tratamento médico e tal. E aí quando essa paciente estiver no consultório novamente, por exemplo, a Rosana estiver no consultório novamente, você vai, de uma forma natural, ô Rosana, tudo bem? Como é que está a Dona Marília? Melhorou? Caramba, olha, você não tem ideia. O paciente vai pensar, caramba, eu tive aqui, falei da minha mãe com ela, que ela estava em tratamento, e ela lembrou, poxa, que gentileza, que cordialidade. Isso faz uma diferença incrível. É a mesma coisa dela falar do filho dela. O que ela falar na recepção para a sua secretária, que a sua secretária julgar importante, que possa abordar num próximo momento, o filho que está grávida, o filho que vai nascer daqui a alguns meses, que já tem o nome do filho, Ronaldo, sei lá, qualquer tipo de nome. E aí, a cada mês que ela vier lá, gestante ainda, perguntar, e aí, como é que tá o Ronaldinho aí? Tudo bem e tal? Poxa, ela vai se sentir muito privilegiada. É um carinho que você está tendo, não somente com ela, mas sobretudo com a criança que está para nascer. Então, essa particularidade que a sua secretária pode ter e entregar para o seu paciente na recepção faz uma diferença tremenda e faz dela uma secretária de alta performance, que é isso que nós estamos falando aqui. Quero falar com você sobre um ponto extremamente importante que fica a cargo da grande maioria ou de todas as secretárias nos consultórios odontológicos, que é o pós-venda. O pós-venda, nós batemos muito sobre essa técnica, essa metodologia que infelizmente poucos consultórios ainda empregam. O pós-venda é a ligação no dia seguinte do atendimento do seu paciente no seu consultório, na sua clínica odontológica. Independente do tipo de procedimento que ele faça, desde uma simples radiografia periapical até uma extração complexa, um implante, uma instalação de uma prótese, enfim, independente da atividade que ele faça no seu consultório, no dia seguinte, ele recebe uma ligação do seu consultório odontológico. Para isso, você precisa desenhar com a sua secretária um script. O que é script? Para você que ainda não sabe. O script é um roteiro que você vai entregar para que a sua secretária siga aquele roteiro naquela ligação, tá? Independente do que ele faça no dia anterior. Então, no dia seguinte, você vai orientar e dentro do script precisa ter as seguintes abordagens. Olá, dona fulana de tal, tudo bem? Aqui é fulana de tal, do consultório do doutor fulano de tal. Eu estou ligando para saber como é que a senhora está de saúde, está tudo bem? Como foi a sua noite? Foi boa? E
eu quero saber também se a senhora está seguindo toda a orientação que o doutor passou para a senhora. E eu quero também saber, e aí espera ela falar, né? Depois você fala, eu quero saber também a sua opinião sobre o nosso atendimento, sobre o meu atendimento, sobre o meu atendimento na recepção, sobre o atendimento do nosso dentista e sobre uma avaliação geral da nossa clínica. Eu queria ouvir a senhora, eu queria que a senhora ficasse bem à vontade para emitir a sua opinião, positiva ou negativa. Então deixe aberto para que ela possa falar. Por quê? Porque da opinião dessa paciente é que você vai poder moldar, melhorar, mudar e alterar qualquer situação que seja necessária do consultório odontológico. Aprenda a ouvir. Tenha a humildade de ouvir para que você possa melhorar o seu trabalho no seu consultório, na sua clínica odontológica. Então, esse pós-venda, ele é fundamental, mas ele será muito mais eficiente se ele for embasado no script que o teu paciente vai se sentir extremamente cuidado por você, porque pode ter certeza, ele não é acostumado a receber uma ligação no dia posterior de atendimento que ele faça numa clínica odontológica, numa clínica médica. Ele não recebe esse tipo de ligação habitualmente na vida dele, no cotidiano da vida dele. Então, quando você faz isso, você começa a se destacar. A sua secretária também começa a se destacar, porque ele avalia a simpatia de todos, principalmente da sua secretária. E para isso, é muito importante que na recepção do seu consultório você tenha disponível para os seus pacientes emitirem a opinião do nível de satisfação dele. Faz um formulário que você pode fazer no seu computador, um formulário que possa ficar no tamanho da metade do papel A4 ou até menor, como você desejar, mas que lá o paciente possa expressar a opinião dele, inclusive sem ter a necessidade de se identificar. Tá? Lá em cima do formulário você coloca, esse formulário pode ser respondido sem a sua identificação, anônimo. Mas isso é importantíssimo. Eu mesmo já mudei condutas na minha clínica odontológica por ouvir a opinião do paciente. E achar que estava fazendo maravilhosamente, tá? Que aquilo que eu tinha implantado lá, meu Deus do céu, é coisa de última geração. Mas que o meu paciente, na verdade, estava odiando. Não queria aquilo ali. Tá? Então, ouça o seu paciente. E para isso é importante que você oriente a sua recepcionista, a sua secretária, que ela fomente isso para o paciente, que ela estimule o paciente a responder esse questionário. Que ela justamente entregue, ô fulano, tudo bem? Deixa eu lhe pedir um grande favor. Eu queria pedir 1 minuto da atenção da senhora para a senhora preencher esse formulário aqui, que vai ajudar bastante a gente a melhorar o nosso serviço para a senhora, para que a senhora se sinta cada vez melhor aqui no nosso consultório. E aí começa a ter os resultados que a gente precisa, e isso é muito importante que essa opinião chegue até você. Então, é importante que a sua secretária estimule que os seus pacientes preencham o formulário de satisfação do paciente na recepção do seu consultório odontológico. Isso é muito importante. Um outro ponto que eu quero falar para que você possa treinar a sua secretária é que toda e qualquer empresa precisa trabalhar com metas. E o seu consultório odontológico de apenas uma única cadeira é uma empresa. Pode até não ser nesse momento uma empresa de fato, com CNPJ e tudo mais, mas ela é uma empresa. Primeiro que você, mesmo que você trabalhe sozinho, numa única cadeira, de segunda a sábado, só você precisa saber que você é pessoa física, prestador de serviço para uma empresa que é a sua empresa, mas que você precisa separar a pessoa física e a empresa, principalmente na questão econômica, mas isso aí fica assunto para uma outra aula. Mas é fundamental que você entenda que é necessária essa separação. Pessoa física e a sua empresa precisam ter contas bancárias distintas, a movimentação financeira é completamente diferenciada uma da outra. Mas, voltando a falar sobre a importância de metas, é importante que você sente com a sua secretária e defina
metas plausíveis, metas atingíveis para que seja comemorado, sabe, a cada batida de meta. Sei lá, uma meta de, deixa eu dar um exemplo para você aqui, uma meta, se você atende ortodontia no seu consultório odontológico, uma meta de pacientes novos de ortodontia, não sei qual é a sua frequência, 10, 20, 30, 50 pacientes novos no mês, não sei, você que vai ver qual é a meta atingível no seu consultório odontológico. Implante dentário, quantos implantes dentários a gente tem uma meta de fazer novos implantes dentários, próteses dentárias, né? Profilaxia, vamos fazer uma campanha de profilaxia com os nossos pacientes internos. Então a gente tem uma meta, vamos ver se a gente consegue 10, 50, 100 profilaxias novas, não sei. Todas essas métricas vai ser de acordo com a sua realidade no seu consultório odontológico, mas é importante que tenha uma meta desafiadora para que você possa se sentir motivado e a tua funcionária também, a tua secretária também se sinta motivada. Então, trabalhe com metas, porque metas é desafiadora e meta ela é motivadora também. Ela é um fator motivacional, desde que as metas sejam dentro de uma realidade plausível. Não adianta você colocar uma meta absurda lá em cima, inatingível, porque isso vai gerar muito mais frustração do que comemoração de alguma coisa. Tá? Então tenha muito cuidado com o traçar de metas. Tá? E agora eu quero falar de um ponto extremamente importante e eu quero falar exclusivamente para você que é dentista, para você que é dono, que é dona de consultório, dona de clínica odontológica. Nós falamos aqui nessa aula sobre a importância e as atividades que a secretária de alta performance precisa desempenhar para isso se refletir num aumento de faturamento no seu consultório odontológico. Acredite, se você colocar em prática, se você treinar a sua funcionária, a sua secretária para colocar em prática em tudo isso que falou até aqui nessa aula, eu tenho certeza que o seu faturamento vai aumentar no mínimo 30% no fechamento desse mês. Vai fechar 30% a mais. Acredite, se você aplicou desde o início, reveja essa aula se for necessário, reveja com ela, mande o link para que ela possa assistir essa aula, anotar absolutamente tudo e colocar em prática no seu consultório, na sua clínica odontológica. Agora, o que eu quero falar para você, especificamente para você que é dono e que é dona de clínica odontológica, é que você crie o hábito. O líder, o verdadeiro líder, ele motiva outras pessoas e, sobretudo, faz o reconhecimento da tua equipe. Então, o que eu quero te chamar aqui, te convidar, é que você crie o hábito, como líder que você é, de fazer o reconhecimento da sua secretária no seu consultório, na sua clínica odontológica. Reconheça as metas que ela bateu. Reconheça alguma atitude positiva que ela teve. Reconheça as ações que ela cada. Então, esse reconhecimento faz com que ela se sinta importante, que ela se sinta extremamente satisfeita com o que está fazendo. Então, esse reconhecimento ele é fundamental. E por fim, eu quero relacionar aqui algumas coisas que as funcionárias, a secretária de alta performance precisa ter e ela precisa evitar. Eu vou falar primeiro que elas precisam evitar. Elas precisam evitar ter uma aparência descuidada. Então, não ter cuidado nenhum com a aparência. Cabelo desarrumado, sem maquiagem, roupa amassada. Então, não tem como entender isso. Fazer confusões de informações, que não seja uma pessoa clara, objetiva, entendeu? Faz uma confusão, troca nome de paciente, troca ficha de paciente, é uma confusão danada. Faz uma confusão na agenda também. Marca paciente fora do horário solicitado pelo paciente. Então isso tem que abominar. Ter dificuldade de relacionamento com as pessoas da equipe e com as pessoas como os pacientes, tá? Ser desorganizada, não ter paciência, não saber lidar com conflitos, não ser flexível, não saber calcular os tempos de transição dentro do consultório odontológico,
contar mentiras, sabe? Então isso tem que ser abolido de uma secretária de alta performance. Agora eu quero destacar o que uma secretária de alta performance precisa ter, e você precisa descobrir ponto por ponto na secretária que tem aí no seu consultório odontológico, na sua clínica odontológica. Primeiro, ela precisa ter comprometimento. É uma pessoa que chega no horário, é uma pessoa que busca manter um ambiente limpo, higiênico, ter empatia, se colocar no lugar do outro para buscar satisfazer a necessidade do seu paciente, ter postura profissional, ter descrição na roupa, na sua maquiagem, ter segurança ao passar a informação para o seu paciente, ter clareza na comunicação, ser resiliente, ter responsabilidade com as ações que faz, ter conhecimento sobre todos os procedimentos da clínica. Ela precisa conhecer a sua clínica, ela precisa estudar a sua clínica, saber de tudo, porque o paciente pergunta e cada pergunta dele tem que ser respondida. E, sobretudo, ser uma funcionária, uma secretária proativa, que comece a produzir, que comece a fazer antes de você pedir que ela faça. Então, você fez um treino para aquele resultado, tá bom? Então, espero que você tenha gostado muito dessa aula. Reveja se for necessário. Pede para a sua secretária rever, ver essa aula, assistir essa aula e rever quantas vezes for necessário para que ela possa anotar tudo que foi passado aqui. Pede para ela assistir com papel e caneta na mão para que ela possa anotar e começar a aplicar imediatamente no seu consultório, na sua clínica odontológica. E eu repito, se aplicar tudo que nós falamos aqui, que eu falei aqui hoje, nesse treinamento, nessa aula, você vai fechar esse mês, no mínimo, com 30% a mais no seu faturamento, sobretudo e apenas por um treinamento da sua secretária, tá bom? Então, muito obrigado para você que esteve até aqui com a gente. Compartilha esse vídeo, essa live para o máximo de pessoas. Segue a gente nas redes sociais. Convida cada vez mais dentista para participar dessas aulas conosco, que vai ser uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, para a gente falar sobre gestão, marketing, liderança e relacionamento com o teu time, com a tua equipe, com os teus pacientes, e isso se reflita no sucesso que você precisa e que a odontologia vai te entregar cada vez mais. Então, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no topo. Bom descanso para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.